Ao encontrar uma égua faminta caída no campo, o fazendeiro achou que era apenas mais um animal abandonado, até notar a marca em seu pescoço. Quando ele entendeu o que aquilo significava, suas mãos começaram a tremer e todos ao redor ficaram em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Uma silhueta no pôr do sol. Tião, Elias, venham aqui, rápido! A voz de seu João cortou a calma da tarde. Não era um grito de raiva, nem de comando usual. Tinha um frio na ponta, uma urgência que fez os dois homens pararem o que faziam perto do galpão e correrem em direção ao alpendre. Seu João estava parado no topo da pequena loma atrás da casa. A mão dele fazia sombra sobre os olhos. O sol, lá no fim do céu, era uma bola laranja e dourada, derretendo atrás dos morros. O céu estava pintado de rosa e de um roxo bem claro, mas ele não olhava para o pôr do sol. Seu braço esticado apontava para longe, para o pasto do fundo, aquele que beirava o córrego. "O que foi, patrão?" perguntou Elias, o mais novo dos dois peões, chegando ofegante. Tinha apenas 30 e poucos anos, e ainda se assustava fácil. Tião chegou logo atrás, em silêncio. Seu rosto estava fechado, os olhos pequenos seguindo a direção do dedo de seu João. "Lá, no pasto do córrego", disse seu João. A voz dele agora era mais baixa, mas cada palavra saía pesada. "Perto daquela figueira solitária, tem alguma coisa caída. Não é um animal nosso, o gado já está no cercado de baixo." Elias estreitou os olhos. "Pode ser um veado, patrão. Às vezes eles..." "Não é veado", cortou seu João. "É grande demais. E parada de um jeito que não é normal." Tião continuou calado. Suas mãos cruzadas atrás das costas apertavam uma na outra. Ele parecia querer virar e ir embora. "Vamos lá ver", disse seu João, já começando a descer a loma com seus passos largos e aquele jeito manco do joelho direito. "Pode ser um animal machucado. Precisa de ajuda." A caminhada até o pasto do fundo levou uns bons 15 minutos. A grama estava alta e úmida do orvalho que já começava a cair. O cheiro era de terra molhada e mato. Nenhum deles falou. Só se ouviam os passos, o farfalhar das calças na grama e, de longe, o berro de um bezerro procurando a mãe. Foi Elias quem viu primeiro. "É uma égua, patrão", ele falou apontando. A silhueta escura se tornou mais clara conforme se aproximavam. Era um cavalo, sim, mas um cavalo numa forma que nenhum deles via há muito tempo. Estava deitado de lado, as costelas arqueadas contra a pele, desenhando cada osso de forma nítida e dolorosa. A cabeça estava baixa, repousada na grama. O animal nem ao menos tentou levantar ao sentir a aproximação dos homens. Seu João parou a alguns passos de distância. Seu coração, um músculo duro acostumado a poucas emoções, deu uma apertada forte. "Meu Deus do céu", sussurrou Elias. "Tá só o couro e o osso." Tião ficou um pouco atrás, como se a cena fosse um fogo que poderia queimá-lo. Ele olhava para os lados, para o chão, para qualquer lugar que não fosse a égua. Seu João se aproximou devagar. Suas botas de couro pesado faziam um ruído baixo na grama. "Calma, moça, calma", ele disse, a voz num tom que nem a neta Maria Clara ouvia com frequência. Era um sussurro rouco e grave. "A gente tá aqui para ajudar." A égua abriu um olho. Era um olho grande, escuro e tão fundo que parecia um poço sem fundo de cansaço. A pelagem era castanha, mas suja de lama seca e de um suor velho. O pelo estava todo embaraçado, cheio de galhos e carrapichos, mas no meio daquela miséria, uma coisa chamou a atenção de seu João. Na testa da égua, descendo em linha reta até o focinho, havia uma lista de pelo branco. Era uma faixa perfeita, estreita e limpa, como se alguém tivesse pintado com giz. Algo naquela marca branca tocou uma memória muito antiga, enterrada sob anos de trabalho e solidão. Um frio que não era do começo da noite subiu pela espinha de seu João. Ele se ajoelhou no chão úmido, sem se importar com a terra que molhava seu jeans. A égua respirou fundo, um som cansado que vinha das profundezas. Ela não tinha forças para se levantar, nem para se assustar. "Elias, corre pegar um balde com água. Só água limpa, do bebedouro novo", ordenou seu João, sem tirar os olhos do animal. Elias assentiu e saiu em disparada de volta para a sede. Ficaram seu João, Tião e a égua. O silêncio era pesado. Só o vento leve nas folhas da figueira. "Tá viva por milagre", disse seu João mais para si mesmo. Estendeu a mão devagar em direção ao pescoço magro do animal. Suas mãos calejadas com os sulcos eternos de terra tocaram a pele quente e fina.
Ele pôde sentir o coração batendo, fraco e rápido, como o de um passarinho preso. Foi um gesto para acalmar, para passar segurança. Seus dedos deslizaram pelo pescoço tentando sentir se havia algum inchaço, algum machucado mais grave, e então, bem na base da crina, embaixo de uma camada de sujeira e nós no pelo, seus dedos encontraram algo áspero. Não era a textura lisa da pele, nem um machucado recente. Era algo duro, elevado, com um padrão. Seu João parou. Sua respiração pareceu parar junto. Tião, ele chamou sem levantar a cabeça. Tião deu um passo para frente relutante. Patrão? Passa aqui para perto. Segura a cabeça dela com cuidado para ela não se assustar. Tião hesitou. Olhou para a égua e um tremor quase invisível passou por seu corpo. Mas ele obedeceu. Se ajoelhou do outro lado, colocando suas mãos fortes, mas gentis, em cada lado da cabeça da égua. Ela fechou os olhos, exausta. Seu João cuspiu levemente na manga da sua camisa xadrez azul. Com uma concentração profunda, ele começou a esfregar o local onde seus dedos tinham sentido a aspereza. A sujeira era grudenta, uma mistura de lama e suor seco. Ele esfregou com calma, insistente. Um pouco de pelo castanho sujo veio junto. Depois, outro. E então, a marca começou a aparecer. Primeiro, veio uma parte de um círculo. Um arco de pele mais clara, cicatrizada, onde o pelo não crescia mais. Seu João esfregou mais um pouco, o coração agora batendo forte em seus próprios ouvidos. O círculo ficou completo. E dentro dele, uma linha em zigue-zague, como um raio cortando o centro. E abaixo, duas letras. Letras simples, feitas a ferro quente numa pele de potro. Alma Vida. E J. As letras da Fazenda Esperança. De João Estevão. O ar saiu dos pulmões de seu João como se ele tivesse levado um soco. Um zumbido encheu seus ouvidos. O mundo ao redor, o pasto, a figueira, Tião ajoelhado na sua frente pareceu escurecer por um segundo, deixando apenas aquela marca na pele fina da égua. Só uma vez. Ele só usara aquele ferro de marca uma única vez na vida. A lembrança bateu nele com a força de uma enxurrada. O potro lindo, filho de seu cavalo campeão. Um presente do destino depois de uma temporada ruim. Uma fêmea perfeita, de passo macio e olhar inteligente. Ele mesmo escolheu o nome. Luneta, porque a lista branca no rosto dela parecia mirar para frente como a luneta de um navegador. E depois, a noite do inferno, o estábulo velho em chamas, o calor que chegava até a casa principal, o cheiro de madeira queimada e de desespero, os relinchos agonizantes que ecoavam na escuridão. Eles salvaram o que puderam, mas no potreiro das éguas, onde Luneta estava com a mãe, não sobrou nada. A porta estava travada por uma viga caída, pelo menos foi o que disseram. Pela manhã, só havia cinzas pretas e o esqueleto carbonizado do telhado. Nunca encontraram ossos. Disseram que o fogo tinha sido forte demais, que tinha consumido tudo. Luneta tinha morrido. Todos acreditaram. Ele acreditou. Mas agora... Seu João levantou o rosto lentamente. Seus olhos, cansados e perspicazes, encontraram os olhos da égua. Ela tinha aberto os olhos de novo e olhava fixamente para ele. Naquela profundidade escura, naquele poço de exaustão, algo mudou. Um brilho, um reconhecimento. Não era apenas um animal olhando para um homem. Era uma memória antiga tentando se conectar. Ela moveu a cabeça, 1 milímetro, contra as mãos de Tião. Um suspiro profundo, trêmulo, saiu de suas narinas. Foi então que as mãos de seu João começaram a tremer. Primeiro foram os dedos, depois as mãos inteiras, um tremor fino e incontrolável que ele nunca tinha sentido, nem quando segurou a mão de Dona Ana pela última vez. Era como se todo o peso dos últimos 15 anos, toda a tristeza quieta que ele carregava no peito, estivesse tentando sair por seus membros. Um calor subiu atrás dos seus olhos, um aperto na garganta que doía. Ele tentou engolir, mas não conseguiu. Luneta, a palavra saiu quebrada, um sopro rouco que mal fez barulho. A égua piscou, e com um esforço que pareceu custar a última reserva de suas forças, ela moveu a cabeça de novo, dessa vez para cima, para encostar levemente o focinho quente no braço trêmulo de seu João. E foi suficiente.
Uma lágrima solitária, pesada, desceu pela face curtida de seu João. Escorreu por uma das trilhas profundas ao lado de seu olho, passou por seu bigode grisalho e caiu na grama. Ele não fez nenhum som. Não houve choro alto, nem gemido. Apenas um silêncio profundo, rasgado pelo tremor de suas mãos na pele da égua e pelo fluxo silencioso que agora molhava seu rosto. Tião observava a cena, e seu próprio rosto estava pálido. Ele via a marca, via a reação do patrão. Seus olhos pequenos e fugidios estavam cheios de um pânico que ele lutava para esconder. Suas mãos que seguravam a cabeça de Luneta começaram a suar. Nesse momento, Elias voltou correndo, balançando um balde de água limpa que derramava um pouco pelo caminho. Patrão, trouxe a... A voz de Elias sumiu no ar quando ele viu a cena. Viu seu João ajoelhado, chorando em silêncio. Viu a expressão de Tião. Viu a égua que agora parecia um pouco menos tensa. Elias, disse seu João. A voz dele estava grossa, carregada de uma emoção que o homem mais novo nunca tinha ouvido. Elias, é a Luneta. Ela não morreu. Ela voltou para casa. Elias ficou parado, o balde pendurado na mão, a boca levemente aberta. A história do incêndio e da égua perdida era uma lenda antiga da fazenda. Todo mundo sabia. Mas como? Foi tudo o que Elias conseguiu dizer. Seu João não respondeu. Ele passou o dorso da mão pelo rosto, limpando as lágrimas com um gesto brusco, como se tivesse vergonha delas. Mas seus olhos não saíam de Luneta. A dor que estava lá deu lugar a outra coisa, uma determinação feroz e protetora. Isso não importa agora, ele disse, e sua voz já recuperava um pouco da firmeza habitual. O que importa é que ela está aqui, e ela está viva. Precisamos levá-la para o estábulo, agora. Ele olhou para o corpo frágil da égua. Ela não vai conseguir andar, vamos ter que carregar. Entre os três, com muito cuidado, conseguiram passar os braços por baixo do corpo de Luneta. Seu João ficou na frente, sustentando a cabeça e o pescoço contra seu peito. Ele sentiu o cheiro dela, um cheiro de suor, de medo, de jornada longa. E por baixo de tudo, um cheiro muito, muito antigo, que seu coração reconheceu antes de seu cérebro. Eles a levantaram. Ela era leve demais para um animal de seu porte, só pele e osso. Luneta emitiu um som baixo, um grunhido de dor ou de alívio, e deixou-se levar, os olhos semicerrados. A caminhada de volta foi lenta. Cada passo era calculado para não sacudir a égua. O céu agora estava um roxo escuro, e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Tião não disse uma palavra em todo o caminho. Seus olhos, quando não estavam no chão, estavam fixos nas costas de seu João. Um suor frio molhava suas costas debaixo da camisa. Quando finalmente chegaram ao estábulo novo, limpo e arejado, seu João dirigiu-os direto para um boxe vazio, onde havia uma cama grossa de capim seco e macio. Eles a deitaram com cuidado. Luneta soltou um longo suspiro quando seu corpo tocou o feno limpo. Seus olhos se fecharam completamente, num cansaço que ia além do físico. Elias, disse seu João, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos grisalhos. Você fica aqui com ela. Só fica sentado ali no canto, quieto. Deixa ela se acostumar com a sua presença, com o cheiro do lugar. Eu vou ligar para o Dr. Ricardo. Ele precisa vir agora. Elias assentiu, sentando-se num banquinho de madeira no canto, ficando pequeno para não assustar. Seu João se virou para sair, mas parou na porta do boxe. Olhou para Tião, que estava parado no corredor do estábulo, os braços cruzados olhando para os próprios pés. Tião, chamou seu João. O peão mais antigo levantou a cabeça rápido demais. Patrão? Vai na casa, pega aquele cobertor velho de lã que está no armário da sala, aquele xadrez, e traz um pouco daquela ração especial para cavalos velhos, a mais macia. Ela não vai conseguir comer nada duro. Tião pareceu querer dizer alguma coisa. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ele apenas balançou a cabeça afirmativamente e saiu, quase tropeçando na sua própria pressa de ir embora dali. Seu João ficou na porta do boxe por mais um momento. A luz fraca de uma lâmpada pendurada no corredor caía sobre Luneta. Naquele instante de paz, com os olhos fechados, a lista branca no rosto parecia brilhar suavemente. Ele sentiu de novo o nó na garganta, mas agora misturado com uma raiva fria que começava a fermentar no fundo do seu estômago.
olhos tão grandes e úmidos com medo, cicatrizes antigas no pescoço, de cordas apertadas demais, costelas que cortavam a pele. Alguém tinha feito isso com ela. Alguém tinha roubado sua luneta naquela noite de fogo e caos e a tinha jogado em uma vida de sofrimento. E ela, com uma força que ele mal podia imaginar, tinha encontrado o caminho de volta para casa. Seu João apertou os punhos, as articulações ficando brancas. Ele olhou uma última vez para a égua, sua égua, e sussurrou para o ar vazio do estábulo, com uma promessa na voz: "Ninguém vai te machucar nunca mais. Eu juro." E então, ele virou-se e foi em direção à casa, para fazer a ligação que traria ajuda, enquanto o passado, silencioso e cheio de perguntas, começava a se mexer no ar da Fazenda Esperança. A linha do telefone fixo tilintou por um longo tempo antes que alguém atendesse do outro lado. Seu João apertava o fone contra o ouvido, o olhar perdido na escuridão que caía do lado de fora da janela da cozinha. "Alô?" A voz do Dr. Ricardo finalmente surgiu, um pouco rouca de sono. "Doutor, é o João, da Fazenda Esperança." "Seu João, tudo bem? Já é noite fechada. Preciso de você aqui, é urgente." O tom de voz de seu João fez o veterinário acordar de vez. "Fala, é algum animal?" "É a luneta." Houve um silêncio breve do outro lado da linha. O Dr. Ricardo era mais novo, tinha cerca de 40 anos, mas conhecia a história. Toda a região conhecia. "Seu João, a luneta morreu há muitos anos. Ela tá aqui, encontramos ela viva no pasto do fundo. Tá muito mal, doutor, muito magra, cheia de cicatrizes, mal consegue se levantar." A voz de seu João falhou por uma fração de segundo. "Por favor, venha." O veterinário não fez mais perguntas. "Estou saindo agora. Em 20 minutos estou aí. Mantenha ela aquecida e tranquila. Não tente forçar comida. Só água limpa se ela quiser." Seu João assentiu, mesmo sabendo que o homem não podia vê-lo. "Estaremos no estábulo novo." Ele desligou o telefone e ficou um momento parado, a mão ainda sobre o aparelho. A cozinha estava silenciosa, só o zumbido baixo da geladeira. A casa parecia maior e mais vazia do que nunca. Ele respirou fundo, encheu uma garrafa térmica com café forte e pegou seu cobertor de lã que estava no cabide. Quando voltou para o estábulo, a cena era calma. Luneta continuava deitada na cama de feno, seus flancos subindo e descendo num ritmo lento e profundo. Elias estava sentado no mesmo banquinho, imóvel como um guarda. Tião não estava. "Ela se mexe?" perguntou seu João entrando no boxe e se ajoelhando ao lado da cabeça da égua. "Não, patrão, só respira." Uma vez ou outra o olho dela abre um pouco, me olha e fecha de novo. Parece aliviada. Seu João assentiu. Estendeu a mão e tocou a lateral do pescoço de Luneta, sentindo o pulso, ainda fraco, mas regular. Ele abriu o cobertor xadrez e cobriu com cuidado o corpo da égua, evitando a área das costelas salientes. "O doutor já vem a caminho." "O Tião trouxe o cobertor e a ração", disse Elias, apontando para um saco pequeno no canto. Depois disse que ia checar as porteiras do gado. Disse que com a confusão podia ter alguma aberta. Seu João não comentou. Seus olhos estavam fixos no perfil de Luneta, naquela lista branca que parecia brilhar no escuro. "Ela bebeu água?" "Tentei. Aproximei o balde. Ela cheirou, mas não tentou beber. Acho que tá fraca demais." "Vamos esperar o doutor. Ele vai saber o que fazer." Os minutos que se seguiram passaram devagar. Seu João sentou-se no chão de concreto, encostado na parede do boxe, bem ao lado da cabeça de Luneta. De vez em quando ele passava a mão na testa dela, bem suavemente. Ele não falava, apenas ficava ali, presente. Era tudo o que ele sabia fazer. O som de uma caminhonete na estrada de terra e o farol cortando a escuridão anunciaram a chegada do Dr. Ricardo. Pouco depois, o veterinário entrava no estábulo carregando uma grande maleta de metal. Era um homem de estatura média, com óculos e uma expressão prática e calma que inspirava confiança. Seu João cumprimentou com um aceno de cabeça. Seus olhos foram direto para a égua coberta pelo cobertor xadrez. "Essa é ela?" "É, doutor. É a Luneta." Dr. Ricardo colocou a maleta no chão e se ajoelhou. Ele não fez nenhum gesto brusco. Primeiro, apenas observou. Viu a magreza extrema, o padrão da respiração. Depois, com movimentos lentos, puxou o cobertor para examinar o corpo. Um murmúrio de preocupação escapou de seus lábios quando viu as costelas, as cicatrizes antigas no pescoço e nos flancos. "Pode acender mais luz, Elias?" pediu o veterinário.
Elias saiu e logo uma lâmpada mais forte iluminou o boxe. Dr. Ricardo abriu a maleta. Ele começou um exame minucioso. Usou um estetoscópio para ouvir o coração e os pulmões. Abriu suavemente a boca de Luneta para ver os dentes. Passou as mãos por todas as juntas pelas patas. A égua permitia apenas emitindo um baixo grunhido de vez em quando. A idade pelos dentes condiz, disse o Dr. Ricardo, mais para si mesmo. 17, 18 anos. Ele focou então na marca, a marca de ferro EJ com o círculo e o raio. Ele tocou o local com a ponta dos dedos, sentindo a pele cicatrizada. É uma marca antiga, muito bem feita. E essa lista branca? É mesmo muito característica. É ela, doutor, insistiu seu João. Sua voz era uma afirmação rouca. Eu conheço, meu coração conhece. Dr. Ricardo olhou para o fazendeiro e viu a verdade crua naquele rosto marcado. Ele não duvidou. Não estou questionando seu João, só constatando. A pergunta é, como ela sobreviveu a tudo isso? Ele continuou o exame. Ao examinar o flanco esquerdo, encontrou uma área onde o pelo não crescia, uma pele enrugada e rosada. Queimadura antiga, muito antiga. Seus dedos encontraram outras marcas, sulcos profundos nos ombros, arreios mal ajustados por anos, trabalho pesado. Finalmente ele recuou um pouco, limpando as mãos num pano. Seu rosto estava sério. Ela vai ficar boa? A pergunta de seu João veio direta como um dardo. Dr. Ricardo suspirou. Vou ser franco, seu João. Ela está em estado crítico. A desnutrição é severa. Ela está com os músculos consumidos, as reservas de gordura praticamente zeradas. O coração dela está fraco. As cicatrizes mostram uma vida de maus tratos e trabalho excessivo. Seu João engoliu em seco. Mas tem chance? Tem chance, mas vai depender dos próximos dias e dos próximos meses. Ela precisa de cuidados constantes, alimentação especial, várias vezes ao dia, em pequenas quantidades. O sistema digestivo dela pode não aguentar muita comida de uma vez. Precisa de vitaminas, remédios para fortalecer. E principalmente precisa de descanso absoluto. Nada de trabalho, nada de sustos. Ela não vai sair daqui, esse boxe é dela. Bom, o ambiente é tranquilo, isso ajuda. Dr. Ricardo abriu a maleta novamente e retirou algumas seringas e frascos. Vou aplicar um soro com vitaminas e um anti-inflamatório para aliviar qualquer dor que ela esteja sentindo. E vou deixar com você um suplemento alimentar em pó para misturar na ração. É muito importante seguir as quantidades direitinho. Enquanto o veterinário preparava as injeções, seu João se inclinou perto da orelha de Luneta. Tá ouvindo, minha filha? O doutor vai te dar um remédio, vai te fazer bem, fica quietinha. Como se entendesse, Luneta ficou imóvel enquanto o Dr. Ricardo aplicava as injeções. Mal reagiu à picada. Ela está apática, comentou o veterinário. O cansaço é tanto que o corpo quase não responde a estímulos. Precisamos ver se nos próximos dias, com alimento e hidratação, essa energia volta. Dr. Ricardo terminou os procedimentos e fechou a maleta. Vou voltar amanhã, no final da tarde, para ver como ela está. Qualquer mudança, se ela piorar, ou se tentar comer e não conseguir, me liga a qualquer hora. Muito obrigado, doutor. De nada, seu João. É um milagre ela estar aqui. Vamos fazer o possível. Dr. Ricardo pegou sua maleta. Ah, e uma coisa. É melhor preparar o ouvido. Uma notícia dessa não fica quieta. Quando eu passar na cidade para pegar mais medicamentos, já vão me perguntar. A história da égua fantasma vai voltar com força. Seu João apenas assentiu. Ele já esperava por isso. O veterinário saiu e o estábulo ficou novamente em silêncio, só com o som da respiração de Luneta e do vento lá fora. Elias se espreguiçou. Patrão, quer que eu fique mais um pouco? Vai descansar, Elias. Amanhã tem o trabalho normal. Eu fico com ela. Elias pareceu hesitar, mas depois aceitou. Tá certo. Boa noite, patrão. Boa noite. Sozinho, seu João se acomodou novamente no chão. A noite foi passando devagar. De hora em hora, ele tentava oferecer um punhado da ração especial, umedecida com água, na palma da sua mão. Luneta, depois de muitas tentativas, lambeu um pouco. Era um progresso mínimo, mas fez o coração do velho fazendeiro aquecer um pouco. Em algum momento da madrugada, ele ouviu passos leves no corredor. Não eram de Elias, eram mais arrastados, cautelosos. Seu João não se moveu, apenas virou os olhos para a porta do boxe. A silhueta de Tião apareceu, parada no limiar.
Ele não entrou. Ficou ali, olhando para dentro, para a forma coberta pelo cobertor xadrez. O chapéu na sua mão era torcido, um hábito nervoso. Seu João podia ver a expressão no rosto do peão mesmo na penumbra. Não era preocupação, era medo. Um medo profundo e suado. Os dois homens se encararam em silêncio por longos segundos. Tião foi o primeiro a desviar o olhar. Vim ver se precisava de alguma coisa, patrão, disse Tião, a voz baixa e tensa. Tá tudo sob controle, respondeu seu João, sem alterar o tom. E ela, comeu? Um pouco. Tião balançou a cabeça sem saber o que dizer. Seus pés pareciam pregados no chão. Ele olhou de relance para a luneta outra vez, e um calafrio visível percorreu seu corpo. Que bom, ele murmurou, e a frase soou falsa e vazia. Tião, chamou seu João. Patrão, amanhã, depois do café, você e o Elias vão verificar todas as cercas do pasto do fundo. Pode ter algum buraco por onde ela entrou. Era um pedido de trabalho normal, mas parecia uma ordem para tirar Tião dali. Sim, patrão, vamos fazer isso. E como se tivesse sido libertado, Tião virou-se e desapareceu no corredor escuro. Seus passos apressados ecoaram até sumirem. Seu João ficou ali, ouvindo o som da retirada. Ele olhou para a luneta que parecia dormir. Seus dedos tocaram a marca no pescoço dela, aquelas letras IJ que ele tinha gravado com tanto orgulho e esperança há tanto tempo. As palavras do Dr. Ricardo ecoaram na sua mente. Uma notícia dessa não fica quieta. E os olhos de Tião, cheios de um pavor que não era normal, ficaram gravados na sua memória. A noite ainda era longa, mas a primeira semente da dúvida já estava plantada. Enquanto Luneta lutava para descansar, o passado começava a acordar, e com ele, perguntas que queimavam mais que o fogo de um incêndio antigo. O sol da manhã já estava alto quando o carro da filha de seu João parou em frente à casa da fazenda. A poeira da estrada de terra levantou uma nuvem dourada que demorou a baixar. A porta do carro abriu e Maria Clara saltou para fora antes mesmo de o motorista desligar o carro. Ela tinha 12 anos, cabelos escuros amarrados em uma cauda alta e olhos vivos que já procuravam por seu avô. Vovô, ela gritou correndo em direção ao alpendre onde seu João esperava. Ele estava lá, tomando seu café preto do final da manhã. Seu rosto ainda carregava o cansaço da noite em claro, mas um sorriso raro apareceu quando viu a neta. Maria Clara, disse ele abrindo os braços. Ela se jogou contra ele num abraço forte. Cheguei, as férias são agora até o final do mês. A mamãe disse que eu posso ficar os 20 dias todos. Que bom, minha filha. Vai fazer bem ter barulho de gente nova por aqui. A mãe de Maria Clara, Carla, saiu do carro mais devagar, carregando uma mala. Olá, pai. Tudo bem por aqui? Ouvimos um boato na cidade. Seu João soltou a neta e acenou para a filha. Tudo em ordem, Carla. O boato deve ser o mesmo que já está correndo. Maria Clara puxou a manga da camisa do avô. Que boato, vovô? O que aconteceu? Carla chegou perto, baixando a voz. Na pracinha, o povo do mercado estava comentando que uma égua fantasma apareceu na Esperança. Falaram da luneta. É verdade? Seu João olhou para a filha, depois para a neta curiosa. Ele respirou fundo. É verdade. Encontramos ela. Ela tá viva. Os olhos de Maria Clara arregalaram. A luneta? A égua que morreu no incêndio? Ela tá viva? Cadê ela? Ela está no estábulo novo. Mas Maria Clara, ela está muito doente, muito magra e fraca. Você precisa prometer que vai ter calma perto dela. Eu prometo, pode confiar. A menina falou rapidamente, quase pulando de ansiedade. Carla parecia mais cautelosa. Pai, isso é um choque. Depois de todos esses anos, o que o veterinário disse? Disse que ela tem chance, mas precisa de cuidados, muitos cuidados. Seu João colocou a mão no ombro da neta. Vamos lá, mais devagar e em silêncio. A caminhada até o estábulo foi tensa para Carla e cheia de uma excitação contida para Maria Clara. Quando entraram no corredor fresco, o silêncio era quase total. Elias estava lá fora, lavando um balde, e acenou para eles. Seu João guiou-as até o boxe. Luneta estava de pé. Era a primeira vez que ela conseguia ficar em pé sem ajuda desde que chegara. Ela parecia instável, suas pernas finas tremendo levemente, mas estava em pé. O cobertor xadrez agora estava dobrado num canto. À luz do dia, a magreza extrema e as cicatrizes eram ainda mais evidentes e chocantes. Carla levou a mão à boca. Meu Deus! Maria Clara não disse nada. Seus olhos grandes percorreram cada osso visível.
cada marca na pele castanha, e pararam na lista branca perfeita no rosto. Depois, encontraram os olhos grandes e escuros da égua. Luneta virou a cabeça devagar. Ela olhou para as pessoas novas. Para Carla, ela manteve um olhar distante, mas quando seus olhos encontraram os de Maria Clara, algo diferente aconteceu. Suas orelhas, que estavam meio caídas, se moveram para frente, um pouquinho só. Ela não recuou. Ela é linda, sussurrou Maria Clara como se falasse alto fosse quebrar um feitiço. Ela está muito machucada, Clara, disse a mãe com voz suave, por dentro e por fora. Posso chegar perto, vovô? Seu João observou a égua. Luneta não mostrava sinais de medo. Pelo contrário, ela parecia curiosa. Pode, mais devagar. Estende a mão e deixa ela cheirar primeiro. Maria Clara abriu a porta do boxe e entrou, com movimentos lentos e deliberados. Ela parou a um braço de distância e estendeu a mão, com a palma para cima, como seu avô a ensinara a fazer com animais assustados. Luneta esticou o pescoço. Seu focinho quente tocou a palma da mão da menina. Ela cheirou por alguns segundos. Então fez algo que nem para seu João ela tinha feito ainda. Ela esfregou suavemente a lateral do focinho na mão de Maria Clara, num gesto de reconhecimento e aceitação. Maria Clara sorriu, um sorriso largo e puro. Olá, Luneta. Eu sou a Maria Clara. Prazer em te conhecer. A partir daquele momento, foi como se uma porta tivesse se aberto. Maria Clara passou a maior parte do dia no estábulo. Seu João mostrava como preparar a ração especial, misturando o pó nutritivo com um pouco de água morna para formar uma papa. Tem que ser assim, bem mole, porque ela não tem força para mastigar coisa dura. Maria Clara observava atentamente. E quantas vezes por dia ela come, vovô? O Dr. Ricardo disse que é pouco, mas muitas vezes, umas 5 ou 6. Assim o estômago dela não fica sobrecarregado. A menina assumiu a tarefa com uma seriedade que impressionou o avô. Ela ficava sentada no banquinho, segurando a tigela baixa, enquanto Luneta comia devagar. Às vezes a égua parava, descansava a cabeça perto do colo da menina e depois continuava. Na segunda tarde, Maria Clara pediu para escovar Luneta. Ela deve se sentir melhor com o pelo limpo, vovô. Seu João trouxe uma escova macia. Tem que ter cuidado com as cicatrizes. Pode doer. Eu vou ter cuidado. Ela começou pelo pescoço com movimentos leves e longos. Luneta fechou os olhos, claramente gostando da sensação. Maria Clara falava baixinho enquanto trabalhava. Você teve uma longa viagem, não é, Luneta? Mas agora acabou. Aqui ninguém vai te machucar. O vovô é bravo com as pessoas, mas com os bichos ele é um doce. Você vai ver. Seu João, que observava de longe, sentiu um aperto no peito. Ouvir aquilo da boca da neta era como receber um segredo que ele mesmo nunca soubera contar. Maria Clara escovou com paciência, desembaraçando pequenos nós, tirando os últimos carrapichos. Quando chegou na parte do flanco esquerdo, perto da garupa, ela parou. Vovô, chamou ela, a voz um pouco diferente. O que foi, minha filha? Tem uma ferida aqui, diferente das outras. Seu João se aproximou. O doutor viu várias feridas antigas. Mas essa não parece antiga. Maria Clara apontou. Era uma linha vermelha e meio roxa, com a pele ainda um pouco inchada. Estava no flanco, em um lugar que a égua podia ter esbarrado em algo. Mas o formato era estranho. Era um corte limpo, reto, com cerca de 3 dedos de comprimento. As pontas do corte eram mais fundas. Seu João se ajoelhou para examinar melhor. Ele tocou ao redor com a ponta dos dedos muito suavemente. Luneta estremeceu, um leve tremor que percorreu sua pele. Isso não é de galho nem de arame, murmurou seu João. Sua expressão ficou séria. Isso é corte de lâmina. Algo afiado. Maria Clara olhou para o avô, seus olhos cheios de uma compreensão que ia além dos seus 12 anos. Alguém cortou ela, vovô? Seu João não respondeu logo. Ele estudou o corte. Apesar de estar sujo quando a égua chegou, o ferimento não era antigo. Tinha poucos dias, uma semana no máximo. Alguém tinha machucado Luneta pouco antes dela chegar à fazenda. Pode ser, ele finalmente disse, a voz rouca. Mas não fale disso para ninguém ainda, entendeu? Nem para sua mãe. Por quê? Porque eu preciso entender o que aconteceu. E se alguém souber que nós sabemos disso, a pessoa pode se esconder. Maria Clara assentiu, séria. Entendi. É um segredo nosso. Naquele momento, Tião apareceu na entrada do estábulo. Ele vinha buscar uma ferramenta. Quando viu seu João e Maria Clara examinando o flanco de Luneta, ele parou bruscamente. Precisa de algo, patrão? Perguntou, a voz mais alta que o normal.
Seu João se levantou, colocando-se casualmente entre Tião e a visão da ferida. Não, Tião, só estávamos cuidando dela. A Maria Clara tá ajudando a escovar. Tião não se aproximou. Seus olhos pularam de seu João para a luneta e de volta. Ele parecia querer fugir dali. Que bom. A menina tem jeito. A frase soou forçada. Então, se não precisar, eu vou consertar a cerca do Pasto Sul. Pode ir. Tião saiu rápido, quase tropeçando num balde vazio no corredor. Maria Clara observou ele ir embora, depois olhou para o avô. O Tião tá estranho, vovô. Por que você diz isso? Ele não entrou, não chegou perto, e ele não olhou para a luneta. Ele olhou para você, para mim, para o chão, mas não para ela. Parece que ele tem medo dela. A observação da menina caiu como uma pedra no silêncio do estábulo. Seu João olhou para a porta por onde Tião tinha saído. A desconfiança que começara como um frio na espinha agora se solidificava, virando um peso concreto no seu estômago. Às vezes os animais assustam as pessoas, Maria Clara, ele disse, mas a explicação soou fraca, até para seus próprios ouvidos. A menina não pareceu convencida. Ela voltou a escovar luneta, desta vez mais perto do corte. Eu vou cuidar dela, vovô. Todos os dias, vou ficar de olho em tudo, em qualquer coisa diferente. Seu João colocou a mão no ombro da neta. A gratidão que sentiu foi tão forte que as palavras fugiram dele. Ele apenas apertou o ombro dela, num gesto de cumplicidade. Enquanto a tarde caía, pai e neta ficaram ali, em silêncio, observando luneta. A égua parecia mais tranquila com a presença da menina, mas aquele corte no flanco, uma linha reta e violenta, mudava tudo. Não era só um passado de sofrimento que luneta trazia consigo. Ela trazia uma marca muito recente e uma pergunta perigosa. Quem tinha sido a última pessoa a machucá-la e por quê? A resposta, seu João sentia, poderia estar muito mais perto do que ele imaginava. E a neta, com seus olhos atentos e seu coração aberto, talvez fosse a primeira a enxergar a verdade. A observação de Maria Clara sobre Tião ficou ecoando na cabeça de seu João nos dias que se seguiram. Era como um pequeno sino de alarme que ele não conseguia desligar. Ele começou a prestar atenção, e o que viu o deixou inquieto. Na manhã seguinte, seu João estava no alpendre, consertando a correia de um cabresto, quando viu Tião e Elias saindo da casa dos peões, prontos para o trabalho. Tião, Elias, chamou ele. Depois de dar milho para as galinhas, vocês dão uma olhada no bebedouro automático do gado no Pasto Norte. Parece que tá com pressão baixa. Elias assentiu. Pode deixar, patrão. Tião apenas balançou a cabeça, os olhos fixos no chapéu que virava entre as mãos. E mais tarde, continuou seu João, mantendo a voz casual. Um de vocês pode passar no estábulo e ajudar a Maria Clara a limpar o boxe da luneta. Ela tá dando banho nela com aquela esponja especial. A reação foi instantânea. Elias sorriu. A menina tá mesmo afim, hein? Tá certo, eu passo lá depois do almoço. Tião ficou rígido. Eu acho melhor o Elias ir mesmo, patrão. Eu tenho que terminar a cerca do Pasto Sul. Aquele trecho tá bem ruim. A cerca pode esperar até amanhã, disse seu João, observando o rosto do peão. A luneta precisa se acostumar com todo mundo aqui. Tião parecia encurralado. Ele começou a roer a unha do polegar direito, um hábito que seu João conhecia de longa data, mas que ultimamente parecia constante. É que eu não sou bom com animal doente, patrão. Fico sem saber o que fazer. O Elias tem mais jeito. Elias olhou para o companheiro, um pouco confuso. Ué, Tião, você cuida dos cavalos há 30 anos. Como não tem jeito? Tião não respondeu. Seu rosto estava levemente pálido. Tudo bem, interveio seu João, suavemente. Elias cuida do estábulo. Você, Tião, vai lá consertar a cerca sul. Mas termina hoje, hein? Termino, patrão, pode contar. E Tião saiu quase em disparada, como se estivesse fugindo de algo. Elias olhou para seu João, levantando as sobrancelhas. Ele tá esquisito esses dias, patrão. Nem parece o mesmo homem. Cada um tem seus dias, Elias, disse seu João, mas sua mente já estava trabalhando. Mais tarde, na hora do almoço, a conversa na varanda da casa grande voltou ao assunto do incêndio. Carla, a filha de seu João, tinha voltado para a cidade e Maria Clara estava contando para o avô sobre uma pesquisa da escola. A gente tinha que entrevistar alguém sobre um acontecimento marcante. Eu entrevistei a vovó Ana antes de ela ficar doente. Ela me contou sobre o incêndio do estábulo. Seu João parou de comer seu arroz e feijão. Ela te contou? Contou,
Disse que foi uma noite muito triste, que o senhor perdeu o cavalo campeão e a potra mais bonita da criação, a luneta. Maria Clara olhou para o avô. Ela disse que o senhor ficou muitos dias quieto, olhando para as cinzas. Seu João assentiu, a memória dolorida como um osso quebrado mal sarado. Foi isso mesmo. E como o fogo começou, vovô? Foi uma pergunta simples, mas que ninguém fazia há anos. Seu João colocou o garfo no prato. Nunca soubemos ao certo. O estábulo era velho, de madeira. O depósito de ferramentas ficava lá perto e guardávamos lampiões a querosene. A teoria foi que algum lampião caiu, o querosene vazou e o fogo se alastrou rápido. Ninguém viu começar? Estava todo mundo dormindo. Foi o Tião quem deu o alarme. Ele disse que acordou com o cheiro de fumaça, olhou pela janela do alojamento e viu as chamas. Ele acordou a todos. Maria Clara ficou pensativa. Então, ele foi o herói. Foi, naquele dia, sim. A palavra naquele dia saiu com um peso estranho. Naquela tarde, seu João foi até o antigo local do estábulo. Ficava a uns 100 metros da casa nova, agora só uma clareira com algum mato baixo. E, num canto, a base de pedra da construção que nunca mais fora usada. Ele parou no meio do terreno vazio. O vento soprava leve, trazendo o cheiro da terra e do capim. Ele fechou os olhos e por um instante conseguiu ouvir de novo. O estalido da madeira queimando, os gritos dos homens, os relinchos de pânico. E lembrou de Tião. Tião, mais jovem, com o rosto sujo de fuligem, os olhos arregalados. Patrão, foi rápido demais. A porta do potreiro tá travada, uma viga caiu em cima. Na época, a explicação fez sentido. O caos era total. Mas agora, 15 anos depois, uma dúvida começava a roer sua mente. Uma viga caindo exatamente na porta do único potreiro que abrigava o animal mais valioso. E nenhum osso encontrado. Patrão? A voz de Elias o fez abrir os olhos. O peão mais novo estava a uns metros de distância, com um saco de sal no ombro. Tudo bem? O senhor parece perdido. Tudo bem, Elias. Só vim ver o lugar. Seu João fez uma pausa. Elias, na época do incêndio, você já trabalhava aqui? Elias franziu a testa. Não, patrão. Eu cheguei uns 2 anos depois. Por quê? Nada. Só estava pensando. Seu João começou a andar de volta para a sede, e Elias caminhou ao seu lado. O Tião era muito diferente naquela época? Elias deu uma risada. O Tião? O senhor sabe melhor que eu, mas pelo que ouvi falar, ele era mais agitado. Gostava de cair na cidade, jogar um dinheiro. Depois do incêndio ele mudou. Ficou mais quietão, mais fechado. Todo mundo achou que foi o susto. Susto, repetiu seu João. Ver aquilo tudo queimar, os bichos, é para deixar qualquer pessoa abalada. Ou com a consciência pesada, pensou seu João, mas não disse nada. Quando chegaram perto do estábulo novo, viram Maria Clara saindo, com a tigela de alimentação vazia na mão. Ela estava sorrindo. Ela comeu tudo hoje, vovô, e deixou eu escovar ela todinha. Muito bem, minha filha. O Tião veio aqui agora há pouco, disse ela, o sorriso diminuindo um pouco. Seu João e Elias trocaram um olhar rápido. O Tião, aqui no estábulo? Não dentro. Ele parou lá na porta do corredor. Ficou parado, olhando. Aí eu falei, oi, Tião. Ele deu um pulo, pareceu que levou um susto da minha voz. Aí ele falou, oi, menina, e foi embora rápido, sem falar mais nada. Elias pareceu genuinamente perplexo. Mas o que tem naquele estábulo que espanta o homem? A égua tá lá quietinha. Seu João não respondeu. Ele olhou para a direção da casa dos peões. Uma imagem estava se formando em sua mente, feita de peças soltas de lembranças e de comportamentos atuais. Tião, com problemas de dinheiro. Tião, o primeiro a ver o fogo. Tião dizendo que a porta estava travada. Tião evitando a égua que voltou do passado. Tião com medo até da menina que cuidava dela. Não era certeza. Era apenas um palpite, uma desconfiança que queimava seu estômago como uma bebida ruim. Naquele mesmo dia, no final da tarde, seu João procurou por Tião. Encontrou-o no galpão de ferramentas organizando uns arames, sozinho. Tião, o peão se virou. Patrão, já consertei a cerca sul. Bom, preciso conversar com você. Tião engoliu em seco. Pois não. Seu João entrou e fechou a porta do galpão levemente. O som cortou o barulho do vento lá fora. Os 2 homens ficaram em pé, um de frente para o outro na penumbra do galpão cheio de tralhas. Esses dias têm sido difíceis, começou seu João, com a luneta de volta. Sim, senhor, um milagre. Um milagre, ou um castigo. Seu João deixou as palavras pairaram no ar. Depende de quem olha.
Tião começou a torcer as pontas do lenço que tirou do bolso. Castigo? Como assim, patrão? Às vezes o passado volta, Tião. Coisas que a gente acha que ficaram enterradas em cinzas. Elas podem reaparecer e trazem perguntas. Perguntas sobre o quê? A voz de Tião estava um fio mais aguda. Sobre aquele incêndio, sobre como tudo aconteceu, sobre o que sumiu naquela noite e o que não sumiu. Tião ficou paralisado. Seus olhos pequenos e fugidios tentaram segurar o olhar de seu João, mas falharam. Ele desviou, olhando para uma enxada pendurada na parede. Isso foi há 15 anos, patrão. Melhor deixar o passado quieto. O passado não tá quieto, Tião. Ele tá no meu estábulo, comendo ração especial e se recuperando. Seu João deu um passo à frente. E ela traz marcas. Marcas de corda, de trabalho forçado, de gente que não teve dó. E uma ferida recente, de faca. Tião ficou pálido. A mão que segurava o lenço tremia. Que tristeza. É uma tristeza, sim. E também uma injustiça. Alguém roubou minha égua naquela noite. Alguém que sabia do caos, que sabia que todo mundo ia achar que ela tinha morrido. Alguém que aproveitou a tragédia. O galpão ficou em silêncio. O único som era a respiração rápida e ofegante de Tião. Patrão, ele começou, a voz trêmula. O senhor acha que... Eu não acho nada ainda, Tião. Só estou pensando em voz alta. Seu João olhou para o homem que trabalhava para ele há mais de 3 décadas. Viu o suor na testa, o pavor nos olhos. Era a cara da culpa ou apenas o medo de ser injustamente acusado? Mas se eu descobrir quem foi, se eu descobrir que foi alguém da minha própria casa, que eu dei teto e confiança, essa pessoa vai ter que responder. Não só para mim, para toda a justiça que não foi feita. Ele não esperou resposta. Virou-se e saiu do galpão, deixando Tião sozinho na semi-escuridão, com o peso das palavras não ditas e do segredo de 15 anos sufocando o ar ao seu redor. Do lado de fora, o céu estava começando a escurecer. Seu João respirou o ar fresco da noite que chegava. A conversa não trouxe respostas, mas confirmou uma coisa: o medo em Tião era real. E medo assim não vinha do nada. O próximo passo seria descobrir o que exatamente tinha assustado tanto o seu peão mais antigo, a ponto de ele tremer só de ouvir falar de um incêndio de 15 anos atrás. O sol da manhã seguinte nasceu sobre a fazenda Esperança, mas não conseguiu dissipar a tensão que pairava no ar. A conversa no galpão de ferramentas ficou gravada no silêncio entre seu João e Tião. Eles se encontravam para as ordens do dia, mas as palavras eram apenas as necessárias, secas e funcionais. Luneta, por outro lado, continuava sua lenta jornada de volta à vida. Seu corpo ainda era um esqueleto coberto de pele, mas um leve brilho começava a reaparecer em seus olhos. Ela já conseguia andar alguns passos dentro do boxe, e sua cabeça não pesava mais tanto no pescoço fino. Maria Clara estabelecera uma rotina. Pela manhã, depois do café, ela ia direto para o estábulo. Primeiro trocava a água, depois preparava a primeira refeição do dia, a papa de ração especial. Naquela manhã, Elias estava ajudando. Ele trouxe um carrinho de mão com feno fresco para os outros cavalos. E aí, princesa? Ele cumprimentou Luneta num tom amigável. Hoje você tá com cara de quem quer dar um passeio, hein? Luneta virou as orelhas na direção da voz familiar. Ela estava começando a reconhecer Elias como uma presença neutra, que não trazia perigo. Maria Clara entrou no boxe com a tigela. Ela tá mesmo melhor, Elias. Olha como ela vem comer. Elias ficou na porta observando enquanto acendia um cigarro. Era um hábito antigo, fumar enquanto fazia uma pausa no trabalho. Ele acendeu o fósforo, o pequeno estalo ecoando no silêncio do estábulo. Levou o cigarro à boca e deu a primeira tragada, soltando uma nuvem de fumaça cinza. A reação de Luneta foi instantânea e violenta. Seu corpo inteiro estremeceu, como se levasse um choque. Seus olhos antes calmos arregalaram-se, mostrando o branco em volta. Ela soltou um bufado alto e agudo, um som de puro pânico, e deu um salto para trás, batendo com os quartos traseiros na parede de madeira do boxe. A tigela caiu da mão de Maria Clara, espalhando a papa no chão. "Luneta, calma!" gritou a menina assustada. Mas a égua não ouvia. Ela jogou a cabeça para cima e para baixo, os olhos fixos na direção de Elias, ou melhor, na direção da fumaça que subia de seu cigarro. Seu coração batia tão forte que dava para ver as costelas pulsando. Ela começou a andar de um lado para o outro num passo rápido e desordenado, esbarrando nas paredes. "O que foi isso? O que eu fiz?" disse Elias confuso, jogando o cigarro no chão de cimento do corredor e esmagando-o com o
no pé. A fumaça, no entanto, ainda flutuava no ar. O cheiro do tabaco queimado se espalhava. Luneta continuou em pânico. Ela bufava, os músculos tensos como cordas. Seu João, que vinha caminhando em direção ao estábulo, ouviu o barulho e correu. O que está acontecendo? Não sei, patrão, disse Elias com as mãos para cima. Eu só acendi um cigarro e ela pirou. Seu João entrou no boxe, ignorando a agitação do animal. Ele foi direto até a cabeça de Luneta, tentando segurá-la. Shhh, shhh. Acalma, minha filha. Já passou. Não tem nada. Aos poucos, com a voz grave e constante do avô, Luneta começou a se acalmar. Seu corpo ainda tremia, mas os movimentos descontrolados pararam. Ela encostou a cabeça no peito de seu João, ofegante, os olhos ainda muito abertos. Maria Clara, pálida, observava. Ela tem medo de fumaça, vovô. Parece que sim, disse seu João, acariciando o pescoço da égua. Elias, da próxima vez não fume perto dela. Desculpa, patrão, nem imaginei. Ninguém imaginou. Vamos limpar isso aqui. Enquanto Elias pegava uma pá para limpar a ração derramada, Maria Clara pegou um caderninho e uma caneta que ela deixava num banco do estábulo. Ela anotou. Dia 5. Luneta se assustou muito com cigarro, cheiro de fumaça. Seu João viu a anotação. O que é isso? Um diário da Luneta, explicou a menina, para anotar tudo. O que ela gosta, o que ela não gosta, como ela vai melhorando. Ele não disse nada, mas um respeito silencioso por sua neta cresceu dentro dele. O incidente com a fumaça foi o primeiro sinal claro. O segundo veio no final daquela mesma tarde. Tião precisava buscar um saco de sal mineral que estava armazenado no depósito, que ficava numa construção ao lado do estábulo. Para ir até lá, ele tinha que passar pela porta do estábulo. Ele hesitou, olhou para dentro do corredor. Viu Maria Clara escovando Luneta, que estava tranquila. Respirou fundo e decidiu passar rápido. Ele estava usando seu velho chapéu de couro de aba larga, quebrado de um lado. O chapéu que ele usava há 15 anos. Assim que sua silhueta com o chapéu cruzou a entrada e bloqueou a luz do sol por um segundo, Luneta parou de mastigar o feno que tinha na boca. Ela ergueu a cabeça lentamente. Viu a forma do homem com chapéu de aba larga. Não era o rosto, era a silhueta, o formato. Seu corpo ficou rígido. Desta vez, não foi um pânico barulhento. Foi um terror silencioso e gelado. Ela deu um passo para trás, depois outro. Seus olhos não saíam da porta, onde Tião já tinha passado. Então ela fez algo muito específico. Levantou a pata dianteira direita e bateu no chão de terra batida do boxe. Um baque seco. Um segundo de pausa. Outro baque. Mais uma pausa. Um terceiro baque. 1, 2, 3. Maria Clara parou de escovar. Luneta, a égua não respondeu. Depois do terceiro baque, ela se virou de repente e foi para o fundo do boxe, o ponto mais distante da porta. Ficou ali, de costas para o mundo, imóvel, apenas respirando fundo. Tião, que já estava no depósito, não viu nada, mas Maria Clara viu tudo. Quando Tião voltou, segurando o saco de sal, ele passou de novo pela porta. Desta vez, Luneta nem se virou. Ela continuou encarando a parede, suas orelhas grudadas para trás. Tião, chamou Maria Clara saindo do boxe. Ele parou relutante. Oi, menina, precisa de algo? O seu chapéu. Você sempre usa esse chapéu? Tião tocou na aba quebrada, desconcertado. Uso, há muitos anos. Por quê? Nada, só curiosidade. Ela sorriu, mas seus olhos eram sérios. Obrigada. Tião saiu rapidamente e Maria Clara voltou para seu caderninho. Ela anotou. Dia 5, tarde. Homem com chapéu de aba larga. Tião passou na porta. Luneta bateu a pata direita 3 vezes no chão. Foi para o fundo do boxe e ficou com medo. Não olhou mais para a porta. Mais tarde, no jantar, Maria Clara mostrou as anotações para seu João. Ele leu em silêncio, sua sobrancelha franzida. 3 vezes, ele murmurou. É um padrão, vovô. Ela não se assusta com qualquer coisa. É com coisas específicas. Cheiro de cigarro e homem com chapéu de aba larga. Ela pode ter associado essas coisas a momentos ruins da vida dela, disse seu João pensativo. A fumaça pode lembrar do incêndio. E o chapéu? Perguntou Maria Clara, olhando fixamente para o avô. Seu João não respondeu. Ele sabia que Tião usava aquele chapéu desde sempre. Sabia que na noite do incêndio, Tião usava chapéu. Todos os peões usavam. Mas havia algo na reação específica da égua, o bater da pata 3 vezes. Uma sequência perfeita que parecia um ritual de medo. Um medo aprendido. Precisamos observar mais, foi tudo o que ele disse. E você, minha filha, tem um olhar muito bom. Continue anotando.
Naquela noite, seu João foi até o estábulo para a última verificação do dia. Luneta estava deitada, descansando. Ele entrou no boxe e sentou-se no chão, ao lado dela. "O que foi que fizeram com você, hein?" Ele sussurrou, sua mão passando pela lista branca no rosto dela. "Que homem de chapéu te machucou tanto?" Luneta abriu os olhos e olhou para ele. Naqueles olhos escuros, ele julgou ver um entendimento. Ela moveu a cabeça e encostou seu focinho no braço dele, num gesto de confiança. Ela não tinha medo dele, nem de Maria Clara, nem de Elias, sem o cigarro. O medo dela era seletivo, como se sua memória de cavalo guardasse fotografias muito claras do perigo, o cheiro da queima, a silhueta de um chapéu. E uma dessas fotografias, seu João suspeitava com um frio no coração, correspondia a alguém que andava pela sua propriedade naquele exato momento. A reação de Luneta não era uma coincidência. Era uma acusação silenciosa, feita com batidas de pata no chão e com olhos cheios de terror. O passado não estava apenas voltando, estava mostrando suas garras, através dos medos de uma égua que finalmente se sentia segura o suficiente para mostrá-los. Maria Clara acordou com a ideia já formada na cabeça. Ela pulou da cama, vestiu-se rápido e foi procurar o avô antes mesmo do café da manhã. Encontrou seu João no estábulo, como era seu hábito agora. Ele estava medindo a ração especial com uma concentração profunda. "Vovô, eu preciso falar com o senhor." Seu João ergueu os olhos. A seriedade no rosto da neta o fez parar. "Fala, minha filha." "É sobre a ferida da Luneta, aquele corte." "O que tem ele?" "A gente sabe que é recente. O senhor disse que parece corte de faca, e a gente sabe que ela voltou andando de muito longe." Seu João assentiu, encorajando-a a continuar. "E se a gente for atrás? E se a gente for no último lugar onde ela esteve? Onde alguém a machucou?" Seu João colocou a colher de medição no saco. "Maria Clara, o Brasil é muito grande. Ela pode ter vindo de qualquer lugar. Mas ela é um cavalo, vovô. Ela não pegou um ônibus. Ela andou. E o Dr. Ricardo disse que ela estava fraca, que ela não teria andado por meses. Ela veio de um lugar não tão longe assim." A menina respirou fundo. "Na escola, a gente aprendeu que Aquidauana fica a umas 2 horas daqui de carro. É longe, mas é possível andar. E todo mundo fala que a feira de animais de Aquidauana é enorme. Onde mais um cavalo como ela iria parar?" A lógica da neta era surpreendentemente clara. Seu João ficou em silêncio por um momento. A ideia de ir atrás do passado de Luneta era perigosa. Podia trazer mais problemas, mas a imagem daquele corte limpo e recente o assombrava. "E o que você acha que a gente vai encontrar em Aquidauana?" perguntou ele. "Não sei, mas a gente pode perguntar, mostrar uma foto. Alguém pode ter visto ela, alguém pode saber de quem ela era. É uma cidade grande, Maria Clara. Perguntar pode ser como procurar uma agulha num palheiro. Mas a gente tem que tentar", insistiu a menina, seus olhos brilhando com uma determinação que não era de criança. "Ela não pode ter sofrido por nada. A gente precisa saber." Seu João olhou para a Luneta, que mastigava seu feno calmamente. Ela merecia justiça. E ele precisava de respostas. Para entender o roubo, para entender o papel de Tião, para fechar uma ferida que estava aberta há 15 anos. "Vamos precisar de uma foto boa dela", ele disse finalmente. O rosto de Maria Clara se iluminou. "Eu tenho. Tirei várias com o celular da mamãe, antes dela ir embora. Tem uma que mostra a lista branca do rosto perfeitamente." Naquela mesma manhã, depois de combinar com Carla por telefone, seu João e Maria Clara entraram na caminhonete velha e pegaram a estrada. A viagem até Aquidauana levou pouco mais de 2 horas. Maria Clara não tirava os olhos da paisagem, mas sua mente estava longe. "O que a gente vai fazer quando chegar, vovô?" "Vamos no Mercado Central. Lá sempre tem gente que conhece os animais da região, vendem fruta, verdura e sempre tem um ou outro que negocia com gado nas horas vagas." Quando chegaram à cidade, o movimento era grande. Seu João estacionou perto do mercado, um lugar grande e coberto, cheio de barracas coloridas e o som de muitas vozes. "Fica perto de mim", ele instruiu, segurando a mão da neta. "E deixe eu fazer as perguntas." Eles começaram pelas barracas da seção de hortifruti. Seu João se aproximou de um senhor idoso que vendia laranjas e bananas. "Bom dia, o senhor conhece bem os animais da região?" O homem olhou para ele desconfiado. "Mais ou menos. Por quê?" "Estou procurando informação sobre uma égua que sumiu, castanha, com uma lista branca bem certinha no rosto, assim." Ele mostrou a foto no celular de Maria Clara.
O vendedor olhou a foto, franziu a testa e balançou a cabeça. Não me parece familiar. Tenta ali no fundo, onde o Zé do Boi tem a barraca de cenoura e batata. Ele sabe de tudo que é animal que passa por aqui. Agradecendo, eles foram até o fundo do mercado. A barraca do Zé do Boi era fácil de achar. Uma pilha de sacos de batata doce em um canto. Zé era um homem de meia idade, com um chapéu de palha e um jeito tranquilo. Bom dia, cumprimentou seu João mostrando a foto novamente. Estamos tentando localizar o dono anterior dessa égua. Ela apareceu na minha propriedade muito machucada. Queria saber se o senhor já viu ela por aqui. Zé do Boi pegou o celular com mãos calejadas. Ele olhou a foto por um longo tempo. Seus olhos estreitaram. Lista branca assim, perfeita, eu já vi. Maria Clara prendeu a respiração. Quando? Perguntou seu João, tentando manter a voz calma. Faz uns 2 meses, talvez. Não era aqui no mercado, não. Era lá na rua de trás do antigo depósito de madeira. Um sujeito usava ela para puxar uma carroça. Uma carroça velha e muito pesada, cheia de entulho e resto de construção. O senhor se lembra do homem? Perguntou Maria Clara, sem conseguir se conter. Zé do Boi devolveu o celular e coçou o queixo. Lembro, não era gente boa. Brabo, gritava com o animal, puxava as rédeas com força. A égua era magra, mesmo naquela época. Dava pena de ver. Ela tinha medo dele. E o que ele fazia, como era ele? Insistiu seu João. Era um homem mais novo que o senhor, mais novo que eu também, forte, dos ombros largos, usava sempre um chapéu de couro, daqueles de aba larga, e tinha uma marca no rosto, uma cicatriz, aqui no queixo. Zé do Boi apontou para o próprio queixo, indicando uma linha vertical. Seu João e Maria Clara trocaram um olhar. Chapéu de aba larga, a reação de luneta no estábulo. O senhor sabe o nome dele? Onde ele morava? Zé do Boi balançou a cabeça. Não sei o nome. Ele não era da cidade, não. Aparecia de vez em quando para fazer uns serviços de carreto, levar entulho, isso. Mas uma coisa eu sei, ele tinha raiva dessa égua. Um dia, ela se assustou com o barulho de uma moto que buzinou muito perto. Deu um tranco na carroça, virou tudo. O homem ficou possesso. Eu estava passando perto. Ele pegou alguma coisa do chão, um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, não vi direito, e deu na égua. Gritou que ia acabar com ela, se ela não obedecesse. A égua se livrou das amarras e saiu correndo. Ele correu atrás, xingando muito, mas ela sumiu no matagal ali do córrego. Nunca mais a vi, e nunca mais vi o homem também. E isso faz quanto tempo? A voz de seu João saiu rouca. Uns 25 dias mais ou menos. A conta fechava. O tempo que luneta levou para caminhar de Aquidauana até a Fazenda Esperança. E a cicatriz no queixo dele, disse Maria Clara, lembrando. Era grande? Era. Uma linha reta, como se fosse feita com uma faca, bem visível. Seu João agradeceu ao homem, comprou um saco de batata doce sem nem olhar o preço, e saiu do mercado com Maria Clara. Sentados na caminhonete, o silêncio entre eles era pesado. A verdade era pior do que eles imaginavam. Ela fugiu dele, sussurrou Maria Clara, os olhos cheios de lágrimas. Ela fugiu porque ele ia machucar ela de novo, e ela veio para casa. Seu João assentiu, sua mão apertando o volante com força. E o homem com a cicatriz? Ele usava chapéu de aba larga, como o Tião. Mas o homem não era o Tião, disse Maria Clara, rapidamente. O Tião não tem cicatriz no queixo. Não, mas o Tião pode tê-la vendido para um homem assim. Um homem violento que maltrata animais. Seu João ligou o motor. Agora a gente sabe. O último dono dela era um homem bruto, com uma cicatriz no queixo. E ele a perdeu aqui em Aquidauana. Ele sabe que ela fugiu. E ele pode vir atrás dela? A voz de Maria Clara era pequena, com medo. Seu João olhou para a neta, e depois pela janela, para o movimento da cidade. O perigo agora tinha um rosto com uma cicatriz. Pode, mas ele não sabe onde ela foi. A não ser o quê, vovô? A não ser que alguém conte, alguém que saiba que ela voltou para a minha fazenda. Seu João colocou o carro em marcha. A notícia já correu por toda a redondeza, Maria Clara. É só uma questão de tempo até chegar aos ouvidos errados. A viagem de volta foi silenciosa.
A descoberta trouxe um novo tipo de apreensão. Não era mais apenas sobre o passado e a culpa de Tião. Era sobre um perigo real e presente, um homem violento que poderia aparecer a qualquer momento procurando pela égua que ele considerava sua propriedade. Luneta não estava apenas se recuperando de um passado distante. Ela estava fugindo de um dono recente, e esse dono poderia estar muito mais perto do que eles pensavam. O silêncio dentro da caminhonete na volta de Aquidauana era pesado como um cobertor de chumbo. Maria Clara olhava pela janela, mas não via a paisagem. Ela via o rosto de um homem imaginário, com uma cicatriz no queixo e raiva nos olhos. Quando chegaram à fazenda, a primeira pessoa que viram foi Elias, arrumando uma cerca perto da porteira. Ele acenou, mas seu sorriso desapareceu quando viu as expressões sérias dentro do carro. "Aconteceu alguma coisa, patrão?" perguntou ele, aproximando-se. "Depois conversamos, Elias", disse seu João, estacionando perto da casa. "Maria Clara, você vai para dentro. Eu preciso pensar." A menina obedeceu, mas seu olhar disse que ela também estava processando tudo. Seu João não foi para dentro. Ele foi direto para o estábulo. Luneta estava em pé, comendo feno calmamente. Ao vê-lo, ela ergueu a cabeça e bateu suavemente a ponta do focinho no ar, num cumprimento. Ele entrou no boxe e colocou a mão no pescoço dela, sentindo o pulso calmo e constante. "Você sobreviveu a ele também, não foi, minha filha? Sobreviveu ao homem da cicatriz." Luneta piscou, como se entendesse o tom da voz. Ela não mostrou medo. Aqui ela estava segura. Mas a segurança era frágil. A informação que eles trouxeram era uma bomba relógio, e alguém dentro da propriedade já estava à beira de um colapso. Na tarde seguinte, Elias não aguentou mais. Ele encontrou Tião consertando uma bomba d'água atrás do galinheiro. O peão mais novo parou a alguns metros de distância, cruzou os braços e ficou olhando. Tião, sentado no chão com ferramentas espalhadas, sentiu o olhar. Ele ergueu a cabeça. "O que foi, Elias? Precisa de alguma coisa?" "Preciso de uma explicação." "Explicação do quê?" "De você." Elias deu um passo à frente. "Desde que a Luneta apareceu, você tá diferente. Você evita o estábulo como se fosse cova de cobra. Fica nervoso quando o patrão fala do incêndio. E ontem, eu vi você olhando para a foto que a menina tirou da égua. Você tava pálido, Tião. Branco como papel." Tião baixou a cabeça fingindo concentração numa porca enferrujada. "Deixa de besteira, Elias. Tô cansado, só isso." "Não é cansaço, é medo. E eu quero saber por quê." A voz de Elias era firme, sem a deferência usual. "Todo mundo tá percebendo. O patrão tá percebendo. O que você sabe sobre aquela égua que o resto de nós não sabe?" Tião jogou a chave inglesa no chão com um baque metálico. "Não sei de nada. Por que tá me interrogando? Vai cuidar da sua vida." Elias não recuou. "A minha vida é essa fazenda. E alguma coisa tá errada aqui. A égua voltou do passado e você tá agindo como se fosse um fantasma vindo te buscar. Fala logo. Você teve algo a ver com o sumiço dela?" A pergunta direta atingiu Tião como um soco. Ele se levantou de um salto, os punhos cerrados. "Tá insinuando que eu roubei a égua? É isso?" "Eu não tô insinuando nada. Eu tô perguntando, porque o seu comportamento grita que tem coisa aí." Elias levantou a voz também. "Ou você conta pra mim, ou uma hora você vai ter que contar pro patrão, e eu duvido que seja melhor pra você." Os dois homens ficaram frente a frente, a tensão pairando no ar quente da tarde. A respiração de Tião era ofegante. Seus olhos, sempre fugidios, pareciam saltar da cara, procurando uma saída que não existia. Foi há muito tempo." Ele engasgou, a fúria dando lugar a um desespero súbito. "Coisas aconteceram. Coisas que eu não controlava." "Que coisas, Tião?" Mas o medo foi mais forte. Tião fechou a cara, recuou. "Esquece. Você não entenderia. É melhor não mexer nisso. É melhor deixar o passado onde ele tá." Ele pegou as ferramentas do chão, amontoando-as de qualquer jeito, e saiu andando rápido em direção ao alojamento, deixando Elias sozinho, mais confuso e preocupado do que nunca. A cena não passou despercebida. Seu João observava de longe, da sombra do alpendre. Viu a discussão, viu a retirada desesperada de Tião. A pedra no seu estômago ficou mais pesada. Ele esperou o dia seguir seu curso normal. Esperou o jantar. Esperou o sol se pôr. Quando a fazenda estava envolta na escuridão tranquila da noite, só com o som dos grilos, ele tomou uma decisão. Foi até a pequena casa de tijolos onde Tião e Elias moravam. A luz da sala de estar estava acesa. Ele bateu na porta. Elias abriu. "Boa noite, patrão."
Boa noite, Elias. O Tião tá? Tá, no quarto dele. Pode chamar ele para vir tomar um café no alpendre comigo? Elias não fez perguntas. Pode deixar. Minutos depois, Tião saía da casa, caminhando com passos arrastados em direção à casa grande. Seu João já estava no alpendre, com 2 xícaras de café fresco sobre a mesa de madeira rústica. Senta, Tião. Tião sentou-se na ponta da cadeira como se pronto para fugir a qualquer momento. Ele não tocou no café. Seu João também não bebeu. Ele apenas olhou para o homem sentado à sua frente, iluminado pela luz fraca que vinha da sala. Há quantos anos você trabalha para mim, Tião? A pergunta pega-o de surpresa. 34 anos, patrão. Desde os meus 18. 34 anos. Seu João repetiu o número como se pesasse cada sílaba. É muito tempo. Tempo suficiente para criar raízes, para criar confiança. Tião baixou a cabeça. Eu sempre achei que a lealdade era a coisa mais importante que um homem podia ter. Continuou seu João, sua voz era baixa e clara na noite quieta. Mais importante que dinheiro, que terra, porque sem lealdade, tudo o mais desmorona. Sim, patrão, murmurou Tião, quase inaudível. Mas a lealdade é um fardo pesado também. Às vezes, um homem faz uma escolha errada, uma escolha feita no desespero, no medo, e essa escolha, ela fica como uma pedra amarrada no pé. O homem continua andando, trabalhando, vivendo, mas a cada passo, ele sente o peso daquela pedra. E ele sabe que um dia, essa pedra pode puxar ele para o fundo. Tião estava agora completamente imóvel, suas mãos apertadas no colo, os nós dos dedos brancos. O passado voltou, Tião, disse seu João, olhando diretamente para ele. A luneta tá aí, e ela não voltou sozinha. Ela trouxe a verdade com ela, a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite, sobre quem abriu o potreiro, sobre quem a levou embora no meio do caos. Um tremor percorreu o corpo de Tião. Eu não sei os detalhes, mas eu sei que você sabe. Eu vejo nos seus olhos. É um peso que você carrega há 15 anos. Seu João inclinou-se para a frente. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, Tião. Sempre. Pode ser através de uma cicatriz num animal, de um boato que corre, de um olhar que não consegue se encontrar com o outro. Ela escapa. Tião levantou o rosto. Seus olhos estavam cheios de um sofrimento tão profundo que até seu João, um homem duro, sentiu um frio. Os lábios de Tião se moveram. Ele abriu a boca. Um som rouco saiu da sua garganta. Era o momento. A confissão estava ali, presa na garganta, pronta para sair e aliviar aquele peso insuportável. Seu João esperou. O silêncio da noite parecia ampliar cada segundo, mas então o medo voltou. Um pânico primitivo cobriu o sofrimento nos olhos de Tião. Ele imaginou a polícia, a cadeia, a vergonha na frente da esposa, dos filhos adultos, a perda de tudo. A imagem foi forte demais. Ele fechou a boca, engoliu a verdade como se engolisse um pedaço de vidro. Balançou a cabeça para os lados rápido, como um animal acuado. Eu não sei de nada, patrão. A voz saiu quebrada, uma mentira frágil e transparente. Juro, o incêndio foi uma tragédia. Eu corri, ajudei a salvar o que dava, mas o resto é fumaça. A memória não é mais a mesma. A decepção que tomou conta de seu João foi como um balde de água gelada. Ele viu a luta, viu o quase, e viu o medo vencer. Ele recostou-se na cadeira exausto. O café entre eles estava frio. Tudo bem, Tião, ele disse, e a voz dele soou cansada, mas não raivosa. Se essa é a sua palavra final. Tião pareceu surpreso por não ser pressionado mais. Um lampejo de esperança atolou seus olhos. É, patrão, é minha palavra. Então pode ir, amanhã tem trabalho cedo. Tião levantou-se tão rápido que a cadeira rangeu. Boa noite, patrão. Boa noite. Seu João ficou sozinho no alpendre, olhando para as estrelas que sua esposa tanto gostava de observar. Ele não conseguira arrancar a verdade, mas conseguira algo talvez mais importante, a certeza. A culpa de Tião era real, tão real que seu corpo inteiro tremia com ela. O homem não era um criminoso perigoso, era um homem assustado, preso num segredo que o consumia há 15 anos. A justiça precisaria ser feita, mas agora, seu João entendia que a forma dela poderia ser diferente do que ele imaginava.
A punição já estava acontecendo todos os dias dentro da própria mente de Tião. O problema era que segredos, quando muito pressionados, podem explodir de formas imprevisíveis. E com um homem violento de Aquidauana possivelmente à procura de Luneta, uma explosão era a última coisa de que a Fazenda Esperança precisava. A tensão que pairou sobre o alpendre naquela noite não se dissipou com o amanhecer. Pelo contrário, ela se infiltrou na rotina da fazenda como um cheiro estranho que ninguém conseguia identificar. Tião andava como um sonâmbulo. Seus olhos estavam fundos, cercados por olheiras escuras. Ele trabalhava de forma mecânica, mas qualquer barulho mais alto, o latido de um cachorro, a porta do galpão rangendo, fazia ele pular. Suas unhas estavam roídas até a carne. Maria Clara notou. Durante a tarde, enquanto ela raspava o casco de Luneta com a ajuda do avô, ela comentou em voz baixa: "O Tião tá muito mal, vovô. Parece que não dorme." "Culpa é um travesseiro duro, minha filha", respondeu seu João sem levantar os olhos do que fazia. "E se o homem da cicatriz vier, o que a gente faz?" Seu João parou. Era uma pergunta que ele vinha fazendo a si mesmo. "A gente se protege, a porteira principal fica trancada. Você não anda sozinha para longe da casa, e a Luneta não sai desse estábulo." Ele tinha reforçado a tranca do portão principal naquela manhã. Mas uma porteira de fazenda não é um muro. Um homem determinado poderia pular ou contornar. A tarde ia chegando ao fim, o sol começando a se inclinar no céu. Seu João estava na lavanderia consertando um vazamento na mangueira quando ouviu o som de um motor. Não era o carro do veterinário nem o da sua filha. Era um motor mais rouco, de caminhonete velha. O som parou do lado de fora da porteira principal. Uma batida de mão no portão de madeira ecoou pelo pátio. "Alô da casa, tem alguém aí?" A voz era masculina, áspera, impaciente. Seu João secou as mãos num pano e caminhou até o alpendre. Dali, ele via a porteira. Um homem estava do lado de fora, ao lado de uma caminhonete velha e suja de lama. Era um homem forte, de ombros largos, usando uma camisa surrada e um chapéu de couro de aba larga. Seu João sentiu um alerta soar dentro dele. Ele desceu os degraus e andou até o portão, mas não o abriu. Ficou do lado de dentro, olhando para o forasteiro através das ripas de madeira. "Boa tarde", disse seu João. "Em que posso ajudar?" O homem tirou o chapéu por um instante para passar o braço na testa suada. Foi o suficiente. Na luz da tarde, seu João viu claramente uma cicatriz vertical, profunda e pálida, cortando o queixo do homem do meio até perto do pescoço. "Boa tarde", disse o homem recolocando o chapéu. "Tô procurando um animal meu, uma égua. Sumiu da minha propriedade há umas 3 semanas. Égua, todo mundo tem. Como é a sua?" "É castanha, com uma lista branca bem certinha no rosto, da testa até o focinho. Assim." Ele fez um movimento com o dedo no ar. Seu João manteve o rosto impassivo. "Não tenho nenhuma égua assim aqui. Só os cavalos de trabalho, todos marrons ou pretos." O homem encostou-se no portão, que rangiu sob seu peso. Seu olhar era duro, desconfiado. "É que o povo na cidade tá comentando. Falaram que apareceu uma égua fantasma numa fazenda por aqui, com uma lista branca. Achei que podia ser a minha. Boato de cidade é igual vento, vai e vem. Não pode acreditar. O senhor não se importa que eu dê uma olhadinha nos seus pastos, só para eu ter certeza?" A égua era a minha ferramenta de trabalho. Prejuízo grande. A mão do homem estava pousada no trinco do portão do lado de fora. Um gesto de pressão. "Eu me importo sim", disse seu João firme. "Minha propriedade é privada, e eu já disse que não tenho sua égua. Pode procurar em outro lugar." O semblante do homem mudou. A falsa polidez se foi. "Tá escondendo algo, seu velho? A égua é minha, tenho o direito de procurar." "O seu direito acaba na minha porteira. Agora peço que vá embora, tenho trabalho a fazer." Nesse exato momento, do canto do olho, seu João viu um movimento. Lá atrás, perto do galpão de ferramentas, Tião tinha saído. Ele estava parado, congelado, olhando para a cena na porteira. Quando seu olhar encontrou o homem do lado de fora, o rosto de Tião desmontou. Foi uma expressão de reconhecimento e de terror absoluto. O homem da cicatriz seguiu a direção do olhar de seu João e viu Tião. Seus olhos estreitaram.
Pareceu tentar colocar o rosto, depois franziu a testa confuso, mas o pavor na cara de Tião era uma bandeira vermelha. Tião percebeu que tinha sido visto. Foi como se um choque elétrico percorresse seu corpo. Ele deu meia volta e começou a correr. Não em direção à casa, correu para os estábulos. O homem da cicatriz deu um passo para trás, seu rosto agora uma máscara de raiva. Então é isso, o ladrão tá aqui, você tá dando abrigo pro animal roubado. Ninguém roubou nada, disse seu João, elevando a voz. Saia da minha propriedade agora, senão eu chamo a polícia. Chama. Vamos ver o que a polícia diz quando eu contar que você tá escondendo propriedade roubada. O homem gritou, agarrando as ripas do portão e sacudindo-o com força. A madeira gemeu. Da direção dos estábulos, o som de cavalos agitados chegou até eles. Logo depois, Tião surgiu montado em um cavalo baio, um animal de trabalho. Ele não tinha sela, apenas uma corda no pescoço do animal. Ele deu um grito agudo e cutucou os flancos do cavalo com os calcanhares. O cavalo partiu em um galope desesperado, não pela estrada principal, mas cortando pelo pasto lateral em direção ao mato e às terras mais afastadas da fazenda. Foge, covarde, foge! Berrou o homem da cicatriz, soltando o portão e apontando para a figura que desaparecia no horizonte. A confusão trouxe Elias, que vinha do pomar. Patrão, o que está acontecendo? Seu João apontou para o homem. Elias, esse homem quer invadir a propriedade. Vai na casa e liga para a polícia. Agora. O homem ouviu. A menção da polícia pareceu acalmá-lo por um segundo, mas seu olhar era de ódio. Não precisa, eu vou embora. Mas isso não acabou, seu velho. Sei que a égua tá aqui, e eu volto, com a lei ou sem ela. Ele cuspiu no chão, perto do portão, deu um último olhar de raiva para seu João, entrou na caminhonete e partiu, levantando uma nuvem de poeira na estrada de terra. Quando o barulho do motor sumiu, um silêncio carregado tomou conta do pátio. Seu João respirou fundo, sua mão ainda firme no trinco do portão. Patrão, disse Elias chegando perto, ofegante. Eu vi o Tião fugindo a cavalo. Ele estava em pânico. E a luneta, ela tá no estábulo, agitada. A Maria Clara tá com ela. O homem que estava aqui, ele é o último dono da luneta, o homem de Aquidauana. Elias arregalou os olhos. E o Tião? O Tião o reconheceu, e ele sabe o que isso significa. Seu João olhou para a direção que Tião tinha tomado. Ele não fugiu da fazenda, fugiu da verdade. E agora, a verdade veio bater na nossa porta. A fuga de Tião era um novo problema. Um homem desesperado, com um segredo tão grande, poderia fazer qualquer coisa. E o homem da cicatriz não iria desistir. Ele tinha visto o medo, tinha visto a confirmação de que sua égua estava ali. A noite que se aproximava já não era mais apenas sobre cuidar de uma égua doente ou desvendar um roubo antigo. Era sobre proteger sua família, seus animais e sua terra de uma ameaça que agora tinha um rosto, uma cicatriz e um endereço. E sobre encontrar um homem assustado, antes que seu medo causasse uma tragédia ainda maior. O silêncio que se seguiu à partida do homem da cicatriz era mais perturbador que qualquer gritaria. Seu João mandou Elias trancar a porteira principal e verificar todas as outras entradas da propriedade. E a Maria Clara? Perguntou Elias ainda abalado. Ela está no estábulo com a luneta, fica de olho nelas, eu volto logo. Para onde o senhor vai, patrão? A polícia? A polícia pode esperar uma hora. Primeiro eu preciso encontrar o Tião. Seu João não precisou pensar muito para saber onde procurar. Quando um homem está encurralado pelo passado e pelo medo, ele não foge para o mundo. Ele foge para um lugar que conhece. Um lugar que, em sua mente, ainda oferece algum refúgio, mesmo que seja apenas simbólico. Ele pegou uma lanterna, mesmo que ainda não estivesse totalmente escuro, e seguiu a pé pelo caminho de carroça que levava ao Pasto Sul. No limite da propriedade, encostada em um pequeno bosque de árvores nativas, ficava a capelinha. Era uma construção de tijolos à vista, pequena e antiga, erguida pelo avô de seu João. A telha estava desgastada, a porta de madeira estava sem pintura e meio tombada para um lado. Dentro só havia um banco simples e um pequeno altar vazio. Ninguém usava a capela para rezar há muitos anos, mas era um lugar quieto. Tião, seu João sabia, às vezes ia até lá para ficar sozinho quando as coisas ficavam difíceis. A luz do fim da tarde dourava os tijolos quando seu João se aproximou. A porta estava entreaberta. Não se ouvia nenhum som. Ele empurrou a porta devagar.
O madeiramento rangiu. Dentro, na penumbra, sentado no chão de terra batida, encostado na parede ao lado do altar, estava Tião. O cavalo baio estava amarrado a uma árvore do lado de fora, com a cabeça baixa, cansado. Tião não levantou os olhos. Ele estava com a cabeça entre as mãos, os ombros subindo e descendo num ritmo irregular. Um som baixo e rouco escapava dele. Era choro. O choro contido e engasgado de um homem que não chorava há décadas. Seu João entrou e fechou a porta atrás de si, deixando-os na semi-escuridão, cortada apenas por uma faixa de luz laranja que entrava por uma fresta na parede. Ele não disse nada, apenas esperou. Depois de um longo minuto, Tião falou, sua voz abafada pelas mãos. Eu sabia que o senhor viria. Sabia. Aonde mais você iria, Tião? Disse seu João, sua voz ecoando suavemente no espaço vazio. Podia ter ido embora, sumido. Mas não foi, porque fugir não adianta mais, não é? O passado te alcançou. Ele está sentado ali, do seu lado. Tião ergueu a cabeça lentamente. Seu rosto estava molhado de lágrimas e sujeira. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma única tarde. Ele vai me matar, sussurrou Tião. O homem da cicatriz? Ele não é só brabo, ele é perigoso, eu conheço o tipo. E ele me viu, ele sabe que eu sei. Sabe o que, Tião? Seu João deu um passo à frente. Finalmente. Fala. Tião engoliu em seco, olhando para as mãos vazias. O incêndio foi um acidente. Juro por Deus, patrão. Foi um acidente. Um lampião caiu no estábulo velho. Eu fui o primeiro a ver. A madeira era seca, pegou fogo rápido. Eu gritei, acordei todo mundo. As palavras começaram a sair agora, como se uma represa tivesse se rompido. A gente tentou salvar os animais. Foi um inferno. O calor, a fumaça. A porta do potreiro das éguas. Ela não estava travada por uma viga. Eu falei que estava. Eu menti. Seu João não se moveu. Seu coração batia forte e lento em seus ouvidos. A luneta, ela estava apavorada. Ela quebrou a porteira de madeira fraca de tanto se jogar contra ela. Quando a porta abriu, ela saiu correndo direto para a escuridão, para longe do fogo. Ninguém viu. Só eu. Tião fechou os olhos, como se revivendo a cena. Eu corri atrás dela, não para salvar. Ela já estava salva do fogo. Eu tinha dívidas. Dívidas grandes de jogo, na cidade. E a Maria, minha mulher, ela estava grávida do nosso primeiro filho e muito doente. Precisei de dinheiro para o médico. Muito dinheiro. Ele abriu os olhos, olhando para seu João com um suplico brutal. Eu vi a égua lá, tremendo, perdida no pasto escuro. E eu pensei, ninguém ia achar os ossos naquela fogueira. Todo mundo ia achar que ela tinha morrido. Era a égua mais valiosa. A luneta. Era a solução. Então você pegou ela, disse seu João. A frase não era uma pergunta. Peguei, coloquei uma corda no pescoço dela e levei em boa. Andei a noite toda. Na manhã seguinte, eu a vendi para um homem, um intermediário. Eu não sabia para onde ele ia levar ela. Não quis saber. Ele me deu o dinheiro. Eu paguei as dívidas e paguei o tratamento da Maria. Nosso filho nasceu saudável. Tião começou a chorar de novo, sem som. E eu pensei que tinha me safado. Pensei que tinha enterrado aquele segredo para sempre. Voltei para a fazenda e continuei trabalhando. Tentei ser o melhor funcionário. Tentei compensar, só eu sabendo. Mas a culpa comeu minha vida por dentro. Cada dia, cada olhar do Senhor. Cada vez que o Senhor falava no incêndio. E por 15 anos você ficou calado, disse seu João. Sua voz estava neutra, sem raiva aparente, o que era pior. Fiquei. Eu era um covarde, sou um covarde, e quando eu vi ela naquele pasto, magra e quebrada, meu mundo desabou. Ela voltou, como um fantasma, e trouxe tudo de volta. E o homem da cicatriz? Perguntou seu João. Eu não o conhecia. O homem a quem eu vendi a luneta há 15 anos não era ele. Mas quando aquele homem apareceu hoje, eu reconheci o tipo. O chapéu, a postura. É o mesmo tipo de homem para quem a luneta foi parar. Violento, cruel. E quando ele me viu, eu pensei que ele fosse me reconhecer também. Que ele soubesse quem eu era. Meu coração gelou. Só consegui pensar em fugir. Tião se arrastou para frente, ajoelhando-se no chão de terra em frente a seu João. Suas mãos se juntaram como em uma prece.
Eu estou arrependido, patrão. Eu juro que estou arrependido todos os dias desses 15 anos. O Senhor me deu trabalho, me deu um lar, confiança, e eu traí tudo. Eu mereço tudo de ruim que vier. Mereço que o Senhor me entregue para a polícia. Mereço que aquele homem me encontre. Ele baixou a cabeça, seus ombros sacudindo. Só peço uma coisa. Por favor, não conte para a minha família, para a Maria, para os meus filhos. Eles não sabem de nada. Eles acham que eu sou um homem honesto. Deixa eles com essa memória. Eu aceito qualquer castigo. Seu João olhou para a figura encolhida no chão. A raiva veio, sim. Uma onda quente e cortante de raiva pelo roubo, pela traição, pelos anos de mentira. Mas a raiva passou rápido, como um fogo de palha, e deixou para trás um cansaço profundo. E uma tristeza ainda mais profunda. Ele viu o homem a seus pés, não o ladrão. Viu o funcionário de 34 anos. Viu o pai desesperado de 15 anos atrás. Viu o rosto marcado pelo remorso constante. A justiça, ele pensou, já tinha sido aplicada. Tião se puniu todos os dias da sua vida e continuaria se punindo, não importa o que acontecesse. Seu João respirou fundo, o ar mofado da capela enchendo seus pulmões. Levanta, Tião. Tião ergueu o rosto confuso, cheio de medo. Levanta, repetiu seu João, sua voz firme. Ajoelhado no chão, não se resolve nada. Tião se levantou trêmulo, encostando-se na parede para se sustentar. Os dois homens se encararam na penumbra da capela abandonada. O peso da verdade agora estava no ar entre eles, sólido e irrefutável. Seu João não tinha perdoado, ainda não, mas ele tinha ouvido e tinha visto. Agora ele precisava decidir o que fazer com aquele homem e com o segredo que não era mais segredo. A decisão que ele tomasse ali, naquela capela silenciosa, definiria o futuro de todos na Fazenda Esperança. O amanhecer encontrou seu João sentado na velha poltrona de couro da sala, olhando para o vazio. Ele não tinha dormido. Passara a noite inteira revirando os pensamentos, pesando raiva contra compaixão, justiça contra perdão. A confissão de Tião ainda ecoava em seus ouvidos. A imagem do homem ajoelhado, quebrado pelo peso de 15 anos de culpa, estava gravada em sua mente. Ele levantou-se com um gemido baixo, seus ossos rangendo. A decisão estava tomada. Agora, ele precisava colocá-la em prática. Ele encontrou Tião no alojamento. O peão estava sentado na cama, as mãos vazias no colo, olhando para a parede. Parecia ter definhado durante a noite. Tião, chamou seu João da porta. Tião se levantou rápido como um soldado recebendo uma ordem. Seu olhar era de resignação total. Ele esperava o pior. Vem comigo, vamos dar uma volta. Caminharam em silêncio até o alpendre da casa grande. O café da manhã já estava preparado por Maria Clara, que olhou para os dois com olhos sérios, mas não fez perguntas. Ela serviu o café e se retirou para dentro de casa, dando-lhes privacidade. Seu João apontou para uma cadeira. Senta. Tião sentou-se rígido. Eu pensei muito esta noite, começou seu João tomando um gole do café preto. Pensei na polícia, pensei na cadeia, pensei na sua família. Tião baixou a cabeça. Mas também pensei na luneta, e pensei em você, em 34 anos de trabalho, e em 15 anos de sofrimento silencioso. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairaram no ar da manhã fresca. Eu não vou chamar a polícia. Tião ergueu a cabeça devagar, incredulidade e um lampejo de esperança brilhando em seus olhos vermelhos. Não. Não vai? Não. Mas isso não quer dizer que não haja consequências. O que você fez causou um prejuízo, não só material, um prejuízo de confiança, de paz. Essas coisas têm um preço. Eu vou pagar, patrão, do jeito que o senhor quiser. É exatamente o que você vai fazer. Seu João colocou a xícara na mesa. Você vai continuar trabalhando aqui, por mais 5 anos, sem aumento de salário. E durante esses 5 anos uma parte do seu salário vai ser descontada. Não é muito por mês, mas no final dos 5 anos vai somar um valor simbólico. O valor que você recebeu pela luneta na época, corrigido. Esse dinheiro não vai para o meu bolso, vai ficar guardado. E se um dia a luneta precisar de algo especial, um remédio, um tratamento, a gente usa. Tião assentiu rapidamente. Sim, patrão, aceito. A segunda condição é a mais importante. Seu João olhou diretamente para ele. Você vai cuidar da luneta, todos os dias. Você vai ser o responsável por alimentá-la, por limpar o boxe dela, por escová-la. Você vai passar tempo com ela. Vai ter que aprender a ganhar a confiança dela de novo. O rosto de Tião se contraiu.
O medo era visível. Ela tem medo de mim, patrão. Ela me reconhece, do passado. E é por isso que você precisa fazer isso. O perdão que importa agora não é o meu, é o dela. Você precisa pedir perdão a ela todos os dias com paciência, com cuidado, até o dia em que ela parar de bater a pata no chão quando você chegar perto. Tião ficou em silêncio por um momento, lutando contra as lágrimas. A tarefa parecia assustadora, mas era justa, era uma chance de redenção real. E se ela nunca me perdoar? Aí você continua tentando, até o último dia dos 5 anos. Seu João se inclinou para a frente. Essa é a minha decisão, Tião. Aceita ou não? Tião respirou fundo. Aceito, patrão. Com gratidão. Eu não mereço essa chance. Talvez não, mas a Luneta merece paz. E você merece a chance de ajudá-la a encontrá-la. Naquela mesma manhã, seu João reuniu Elias e Maria Clara na cozinha e contou a eles a verdade. A versão completa. Sobre o acidente do incêndio, sobre o roubo, sobre as dívidas, sobre a família de Tião e sobre sua decisão. Elias ficou chocado. Ele fez isso, depois de tudo que o Senhor fez por ele? Ele fez, e pagou por isso cada dia desde então. Agora ele vai pagar de outra forma. E você, Elias, vai supervisionar. Vai garantir que ele cumpra as tarefas com a Luneta. E vai me informar se algo sair do controle. Elias, ainda abalado, assentiu. Pode deixar comigo, patrão. Maria Clara olhou para o avô, seus olhos sérios. E o homem da cicatriz, vovô? A polícia foi avisada. Eles sabem do caso, sabem da descrição dele. Se ele aparecer de novo, eles vêm. Mas acho que ele não volta. Ele viu que a situação é complicada. Ele é bruto, mas não é burro. Ele não vai querer problemas com a lei por uma égua. O primeiro dia de Tião como cuidador de Luneta foi difícil. Ele se aproximou do boxe com extrema cautela, movendo-se devagar. Luneta, ao vê-lo, imediatamente ficou alerta. Suas orelhas se voltaram para ele. Ela não recuou, mas seu corpo ficou tenso. Tião parou a uma boa distância. Ele falou baixinho. Eu vim trazer sua comida, Luneta. É só isso. Ele despejou a ração especial no coxo e recuou vários passos, sentando-se no banquinho no corredor. Ele ficou ali, imóvel, enquanto Luneta cheirava o ar, desconfiada. Demorou vários minutos, mas a fome falou mais alto. Ela se aproximou do coxo e começou a comer, mas mantendo um olho em Tião o tempo todo. Foi um começo. Maria Clara foi uma ponte fundamental. Ela começou a ficar no estábulo durante as visitas de Tião. Ela falava com Luneta em voz calma, escovava seu pelo e gradualmente convidava Tião para se aproximar um pouco mais. Ela tá vendo que você não vai machucar ela, Tião. É só ter paciência. Tião obedecia, seu coração batendo forte a cada centímetro que ganhava. As semanas se transformaram em meses. Aos poucos o ritual mudou. Tião não esperava mais no corredor. Ele entrava no boxe e ficava parado enquanto Luneta comia. Um dia, ele se aventurou a passar a mão no pescoço dela muito de leve, enquanto Maria Clara a escovava. Luneta estremeceu, mas não se afastou. A grande mudança veio numa tarde quente. Tião estava limpando o boxe e Luneta estava deitada, observando. Sem pensar, Tião começou a cantarolar baixinho uma antiga canção de ninar que ele cantava para seus filhos. Era uma melodia simples e repetitiva. Luneta ergueu a cabeça. Seus olhos se fixaram nele. Ela pareceu reconhecer algo. Não o homem, mas o som, a suavidade. Ela soltou um suspiro profundo e deixou a cabeça cair de volta no feno, os olhos semicerrando-se. Foi o primeiro momento de relaxamento total dela na presença dele. Maria Clara, espiando pela porta, sorriu. O tempo passou. Luneta se transformou. Seu corpo, outrora esquelético, ganhou músculos suaves. Seu pelo castanho recuperou um brilho profundo e saudável. A lista branca em seu rosto parecia mais brilhante do que nunca. Ela seguia seu João pela fazenda como uma sombra leal, e seu vínculo com Maria Clara era de uma amizade pura e profunda. E seu medo de Tião diminuiu, até desaparecer. Ela parou de bater a pata no chão, parou de fugir para o fundo do boxe. Um dia, quando Tião entrou, ela até se aproximou e esfregou a cabeça levemente em seu braço, procurando carinho. Tião, naquele momento, sentou-se no chão e chorou. Desta vez, eram lágrimas de alívio, de um perdão que ele nunca pensou ser possível receber.
5 anos depois, na mesma varanda onde a jornada começou, a Fazenda Esperança era um lugar de paz. Luneta, agora com seu porte majestoso restaurado, pastava tranquila no campo perto da casa, ao lado de outros cavalos. Ela era a matriarca respeitada, a sobrevivente. Seu João, mais velho e um pouco mais curvado, observava-a com um sorriso tranquilo. Tião ainda trabalhava na fazenda, não mais como um prisioneiro de sua culpa, mas como um homem em paz. A dívida simbólica estava paga. A confiança lentamente havia sido reconstruída. Maria Clara, já uma jovem moça, veio sentar ao lado do avô. Ela tá linda, vovô. Tá. Ela finalmente tem a vida que sempre mereceu. O senhor fez a coisa certa, em não chamar a polícia. Seu João olhou para a neta. A justiça tem muitas formas, minha filha. Às vezes a justiça é consertar o que foi quebrado. É dar a chance de um recomeço. A Luneta não precisava de vingança. Ela precisava de cuidado e de paz. Lá no pasto, Luneta ergueu a cabeça como se tivesse ouvido. Ela olhou para a varanda, para os 2 seres humanos que amava e relinchou baixinho, um som de contentamento profundo. O passado estava finalmente enterrado, não em cinzas e mentiras, mas em perdão e cuidado. E a égua fantasma, agora real e radiante, pastava sob o sol, cercada pela família que a amava, em casa, para sempre.